tivemos o nosso primeiro culto de celebração do nosso aniversário. O pastor Patrick está numa escala, está apresentando uma sequência. E nesta manhã nós vamos ouvir a segunda pedra que ele está colocando neste edifício, tratando de aconselhamento bíblico, que é o tema do ano da nossa igreja. Vamos colocar este servo do Senhor no altar. Pai querido, que as palavras dos lábios do teu filho e o meditar do seu coração sejam agradáveis a ti, rocha nossa e redentor nosso, o povo de Deus apoiando, diz amém. Bom dia a todos, espero que estejam bem. Parece que pelas mãos várias pessoas já sabem quem eu sou. E vou rapidamente só falar, eu sou Patrick, esposo da Angie Nell, já há quase 22 anos, pai dos meus 4 filhos. Eu atuo como professor missionário em São José dos Campos e é um grande prazer estar aqui. Eu já tenho falado, eu acho que, a não ser que foi quando eu era bem novo mesmo. Eu morava no Recife, nasci no Recife, fui criado até os 10 anos. Tinha que ser bem novo se eu vim aqui, então não sei se eu já visitei aqui, então é bom estar aqui conhecendo pela primeira vez o seu estado, a sua cidade, e é um grande prazer estar com vocês. Sempre é uma grande bênção, onde quer que seja, conhecer pessoas que fazem parte da minha terceira cidadania. Eu tenho cidadania brasileira, cidadania americana, mas a cidadania mais importante é uma que eu compartilho com vocês, cidadãos do reino. E isso é uma coisa que é muito legal em qualquer lugar que eu esteja no mundo. Aqueles que creem em Cristo são os meus irmãos, as minhas irmãs, e é uma coisa muito legal estar juntos para olhar para a palavra de Deus e meditar na palavra de Deus. Nós estamos olhando, já que é uma conferência, uma celebração dos 125 anos, parabéns, isso é uma grande marca, mas também é um tempo de olhar para essa ideia de aconselhamento bíblico, de olhar para uma comunidade que tem uma cultura de aconselhamento. E, portanto, nós estamos construindo, passo a passo, essas bases para trabalhar na quarta-feira a ideia de uma igreja que tem uma cultura de aconselhamento bíblico. Eu não presumo que vocês não têm, mas talvez não reconheçam alguns dos traços disso, e só para fortalecer aquilo que já estão fazendo bem. E nisso, então, trabalhamos ontem à noite a ideia do coração, falando sobre como é importante, acima de todas as coisas que se devem guardar, de guardar bem o coração. Conselho ali de Salomão para o seu filho. Mas também hoje nós estamos trabalhando uma parte necessária. Não tem como evitar a suficiência e a necessidade das Escrituras como base para a vida cristã, mas também como base dessa parte da vida cristã que é o aconselhamento. Hoje à noite nós examinaremos uma coisa importante sobre a natureza do homem. E quando eu falo da natureza do homem, vocês vão ver, vocês que virem hoje à noite, eu convido a todos, que vamos trabalhar justamente um campo de batalha que existe hoje no pensamento secular e no pensamento cristão bíblico sobre o que é o homem, que isso é muito importante para lidar com as questões da vida. Amanhã à noite, então, trabalharemos a realidade do pecado, que nós vivemos sob uma maldição que afeta todas as áreas da vida. Veremos um pouco disso também hoje de manhã. E aí, terça-feira, para mim, é a melhor noite no sentido de que nós trabalharemos justamente a única, o todo suficiente Salvador Jesus Cristo, a única solução que Deus dá, que é a solução de Deus em Cristo, a nossa salvação, a transformação do nosso coração. Então, para mim, terça-feira não é que seja melhor do que as outras mensagens, mas para mim é a que mais fico animado assim, de falar, porque é falar de Cristo, aquele de frente de quem todo joelho se dobrará, toda língua confessará. Então eu fico animado com isso. E é claro que quarta-feira, fechando tudo isso, chegaremos a falar, juntar essas peças para falar sobre uma cultura de aconselhamento bíblico, formal e informal dentro de uma igreja. Aconselhai-vos uns aos outros, que é o tema dessa conferência. Vocês abram comigo as suas Bíblias em Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7. Eu vou ler a partir do versículo 24 até o final do texto. Esse texto é o final do famoso Sermão do Monte. O Sermão do Monte começa lá no capítulo 5 de Mateus, é registrado de uma forma que
total o tema e tudo que Jesus trabalhou nesse Sermão do Monte e fecha com essas palavras aqui. E o Sermão do Monte talvez seja a mensagem mais importante de Jesus, porque pega tudo que ele ensinava sobre o que é ser cidadão do reino, o que é ser uma pessoa salva em Cristo Jesus, para que as pessoas entendessem a religiosidade daquela época, que aplica também a religiosidade da nossa época, e entender o relacionamento verdadeiro, que é o relacionamento que nós temos com Deus, ou, no caso daquelas pessoas não salvas, que não têm com Deus. Ele termina tudo isso com estas palavras. Jesus falando disse assim, Mateus 7, 24. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela não desabou, porque tinha sido construída sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, bateram com força contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Quando Jesus acabou de proferir essas palavras, as multidões estavam maravilhadas com a sua doutrina. Não só essas palavras finais, mas o Sermão do Monte. Ficaram maravilhadas com a sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade, e não é de se admirar, ele tem toda a autoridade, mas isso em contraste com os escribas que não falavam com esse tipo de autoridade. Vamos orar e aí vamos examinar o nosso texto. Pai amado, eu agradeço mais uma vez pela oportunidade de estar aqui entre irmãos, pessoas que conhecem a Cristo, amam ao Senhor e pelo poder e a capacitação do Espírito Santo querem viver as suas vidas para o Senhor. Eu peço, Pai, que hoje, olhando para esse texto, olhando para este tema e esse conceito e essa verdade tão importante, que cada um de nós possa mais uma vez relembrar a importância da suficiência das Escrituras, do que as Escrituras significam para nós. Elas são a nossa vida, são as palavras da vida eterna que nós precisamos, que nós possamos aplicar isso em todas as áreas da vida, pois isso é o aconselhar biblicamente, isso é o aconselhamento que nós precisamos. Pedimos isso no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Bom, o texto em si é bem básico. A interpretação do texto é simples. No final de tudo que Jesus falou no Sermão do Monte, ele disse, olha, você tem duas opções. Ou você ouve as minhas palavras e pratica, ou você ouve e não pratica, que é o mesmo que não ouvir. Assim, você entrou e saiu. Você ouve e pratica, ou ouve e não pratica. Dois resultados diferentes. Você será comparado a um homem sensato que construiu sobre a rocha, portanto, quando as tempestades vieram, a casa ficou, resistiu, não foi abalada. Ou você será como um homem insensato. Eu falei insensato? Sábio e o homem insensato. Aí o homem insensato que constrói sobre a areia. E quando vêm as tempestades, a casa não só cai, mas a ruína é grande. Então, interpretação, Jesus está dizendo, ouve as minhas palavras, pratique as minhas palavras, que você terá base para sustentar as tempestades. Ele não estava falando sobre chuva, ele não estava falando sobre enchente, ele não estava falando sobre os ventos batendo literalmente. Seria uma coisa interessante se o cristão tivesse proteção contra os elementos só por acreditar em Cristo, mas não é isso que ele está falando. Já pensou? Sair na chuva, não bate nenhuma água? Não é isso que ele está dizendo. Mas ele está dizendo que as tempestades da vida, os pesares da vida, as coisas que vêm na vida. Então a interpretação do texto é muito simples. O que cabe a nós é aplicar isso. O que eu faço com isso no século 21? E o que isso tem a ver com aconselhamento bíblico? Então o que nós vamos ver são 3 verdades simples. Primeiro, as tempestades são inevitáveis e imprevisíveis. Jesus não falou se vierem as tempestades. É quando vieram as tempestades. Quando isso aconteceu?
E Jesus presume, porque Ele conhece o mundo em que vivemos, aquilo que vamos trabalhar amanhã à noite. Nós vivemos num mundo amaldiçoado pelo pecado. Nós sofremos, isso é uma prévia do que nós vamos falar amanhã, mas nós vivemos sobre duas dinâmicas muito importantes. E essas duas dinâmicas batem de frente com muito ensinamento da psiquiatria e da psicologia secular. Que é que nós somos depravados e nós somos frágeis. Depravados, a depravação fala sobre o pecado em nós, que gera dentro de nós tempestades, mas também gera contra outros, quando nós cometemos pecados contra outras pessoas, e tudo isso, claro, a depravação é um pecado contra Deus. Mas também somos frágeis. A fragilidade humana faz parte de uma fragilidade universal da criação. Deus amaldiçoou este mundo. O jardim do Éden era um paraíso, era uma coisa criada para o homem, onde nem no trabalho ele suava, porque o trabalho não foi pena do pecado, foi uma coisa que Deus deu antes, mas que ele trabalhava com gosto, com um resultado frutífero. Nós não temos nem ideia de como era naquela época, porque o nosso trabalho é árduo, o mundo é amaldiçoado pelo pecado, nós somos frágeis. Nós estamos usando máscara aqui por quê? Porque estamos no meio de uma pandemia, onde nós sentimos a fragilidade humana. Nós somos passíveis de pegar doenças, nós somos passíveis de simplesmente o nosso corpo, pelo câncer, criar problemas dentro de nós. E se não bastasse isso, todos nós estamos morrendo. Vocês gostam assim as palavras encorajadoras? 100% de nós aqui, tirando a possibilidade do arrebatamento durante a nossa vida. 100% de nós aqui vai morrer. Vocês já pensaram sobre isso? É meio deprimente, mas é uma verdade. Porque ninguém aqui vive para sempre. Eu confirmei isso, porque não queria pagar um mico e falar, ninguém dos membros originais está aqui, e descobri que tem um Matusalém aqui no nosso meio. Mas não tem nenhum membro original aqui, mas 125 anos atrás fundaram essa igreja, e ninguém está aqui hoje. Isso não é fora do padrão, isso é normal. Por quê? Porque do momento que somos concebidos, já estamos morrendo dentro de nós. O amadurecimento para o envelhecimento também está indo caminho ao túmulo. Nós vamos sofrer tempestades inevitáveis e imprevisíveis. Não tem como saber que tipo de sofrimento teremos na vida, mas sofrimento é universal. Nós vamos tratar mais disso amanhã à noite. Eu convido vocês a voltarem. Aí você está assim, gente, se o papo é esse, não sei se eu quero voltar mesmo. Mas vale a pena, porque ajuda no entendimento do aconselhamento. Tudo bem, então se são imprevisíveis, se não é uma questão de se essas coisas vão acontecer, mas quando elas vão acontecer, então eu tenho uma pergunta para vocês. Não seria bom se todo cristão estivesse preparado em cima da rocha, ouvinte e praticante das palavras de Cristo? Ou precisamos apenas de alguns vocacionados para isso? Eu prefiro a ideia de que todo cristão se alicerce sobre a palavra de Deus. É claro que Deus deu, e nós vamos tratar disso na quarta-feira. Ele deu pastores e mestres para a edificação dos santos, para equipá-los para o ministério. Então sim, nós sempre deveríamos ter líderes que vão nos ajudar, vão nos capacitar, vão nos exortar a mais crescimento. Mas cada um de nós deveria se alicerçar e ouvir e praticar as palavras de Cristo. Porque o sofrimento é universal. Eu gosto de compartilhar a definição de sofrimento da Elisabeth Elliot. Ela foi a viúva de Jim Elliot, um dos missionários, de 5 missionários que morreu assassinado na selva do Equador em 1956. Ele foi lá com os outros missionários para evangelizar a tribo Waorani, também chamada de Auca. E ele foi morto ali à ponta da lança. Mas depois a Elizabeth, a viúva dele, e a irmã do piloto, a Raquel Saint, foram lá para aquela tribo e pela graça de Deus, até os assassinos daqueles homens foram salvos. Ela entendeu o que era sofrimento, porque ela sofreu a morte do seu marido de apenas 2, 3 anos de casamento. Ela casou-se mais para frente, uns 8 a 13 anos mais para frente, e ela novamente perdeu o marido, dessa vez para o câncer.
Ela entendeu o que era sofrimento. Então ela dá uma definição bem abrangente, mas bem pertinente. Sofrer é ter aquilo que você não deseja ou não ter aquilo que você deseja. Pense sobre isso. Eu tenho uma doença, eu não desejo ter essa doença, por isso eu sofro. Ou eu desejo ter alguma coisa, e pode ser qualquer coisa, pode ser até coisa boa, mas não consigo obter. Isso também define o sofrimento. Portanto, se nós pensarmos no sofrimento por essa definição bem abrangente, todos nós sofremos. As tempestades são inevitáveis e imprevisíveis. E pode ser hoje que eu esteja falando com alguém que está passando por uma dessas tempestades. E pode ser que você ainda tenha uma tempestade pela frente que você não tem ideia. Mas saiba que a tempestade vem. Como nos preparamos para isso? O aconselhamento bíblico é um escaninho que a gente criou. A gente usa um termo e tem uma aplicação que a gente pensa sobre o aconselhamento. Eu não sei sua noção do aconselhamento, mas muitas pessoas pensam assim, uma coisa mais para o lado profissional, é um gabinete pastoral, um gabinete com alguém, um conselheiro, eu vou passar um tempo lá, vou fazer tantas sessões, é uma coisa formalizada, tem treinamento. Mas na verdade, se nós abrirmos a definição do aconselhamento para o que ela é, para o que ele é, nós podemos falar do aconselhamento de aplicar as Escrituras para levar alguém à fé em Cristo, portanto, à transformação do coração. Mas isso é evangelismo, é o escaninho que a gente coloca, mas também é aconselhar biblicamente. É dar o conselho ao não salvo para que seja salvo. Aconselhamento bíblico também pode ser a aplicação das Escrituras para levar uma pessoa salva a tomar mais passos em rumo a ser melhor discípulo de Jesus Cristo. Mas isso é o discipulado. Sim, é outro escaninho que nós criamos, mas esse escaninho também define o aconselhamento. Aplicar as Escrituras para levar o cristão à maturidade. O aconselhamento bíblico também pode ser aplicar a verdade bíblica a todas as questões ou a qualquer questão da vida, os desafios, os problemas. Mas isso também é a definição, por exemplo, do teólogo John Frame, de toda a teologia. De médico e de louco todo mundo tem um pouco, né? Mas de teólogo todo mundo tem. É a cosmovisão, a lente pela qual nós vemos o mundo, é como nós entendemos a Deus e ao mundo. Simplesmente, é a teologia. Você é teólogo e nem sabia. Ou pior, você sabe. O teólogo que sabe, às vezes é mais perigoso. Mas a ideia de que nós olhamos para isso, mas o aconselhamento bíblico é a mesma coisa. É pegar as Escrituras e aplicar à nossa vida. Portanto, quando eu falo do aconselhamento, eu vou falar sobre aconselhamento formal e informal, e fazer esse contraste. Porque uma cultura de aconselhamento bíblico não é que todo mundo, todo membro vai ser um conselheiro profissional. Não é isso. Mas que todo membro vai estar alicerçado na rocha e, portanto, pode convidar aos outros a se alicerçar também na rocha. Isso é uma cultura onde as pessoas vão resistir às tempestades da vida. Por quê? Porque as tempestades são imprevisíveis e inevitáveis. Em segundo lugar, o resultado é uma de duas coisas. Só tem esses dois resultados. Resistir às tempestades da vida ou se abalar e aquela grande ruína. São as duas opções. Parece óbvio, claro que eu não quero ser destruído, claro que eu não quero desabar com as tempestades da vida. Eu quero me alicerçar. Ouça e pratique as palavras de Cristo. Nós vivemos num mundo onde estão ensinando para nós que o alvo de toda a vida é felicidade aqui nesta terra. Nós podemos ter alegria, gozo, felicidade aqui nessa terra. Mas vai ser do estilo de, como o Tiago falou, tenha como motivo de grande alegria o passardes por diversas provações. Uhul, tempestade! Não é assim, a alegria não é uma coisa de alegria no sentido de euforia constante. Isso não é a constante do ser humano. Portanto, quando falam que não, nós temos que sempre ter alegria, sempre temos que correr atrás e se divertir, a folia, isso é um perseguir ao vento, como diz o autor de Eclesiastes. Por quê? Porque se nessa vida você procura a alegria plena, você será frustrado.
Eu não estou falando que não teremos tempos de gozo, de alegria, de comunhão. Não é isso. Mas se nessa terra você busca o céu, você será frustrado. Por quê? Porque Deus não desenhou assim. Esta vida está amaldiçoada pelo pecado. E Deus já planejou destruir tudo isso para que tenhamos um novo céu e uma nova terra e uma vida plena com Ele na presença de Cristo. Há 2 resultados. Nessa vida as tempestades vêm. Qual será o resultado em sua vida? A ilustração dele é bem clara. Alicerce-se na palavra de Cristo. Ouça e pratique. Ponha em prática. Não adianta você falar para mim, não, mas eu acredito, claro, em Jesus Cristo. Eu acredito na palavra de Deus. Eu acredito nessas coisas, mas você não tem fruto, não pratica estas coisas, não coloca essas coisas em prática. Você pode dizer, não, isso aqui de jeito nenhum vai funcionar, gente. Porque Deus não procura religiosos. Ele não está procurando pessoas que simplesmente vão da boca para fora. Como Tiago disse, não adianta ser apenas ouvinte, mas tem que ser praticante da palavra. Você fala da sua fé, ótimo, mas eu vou demonstrar a minha fé pelas obras. Porque nós não somos salvos pelas obras, mas para as obras. Portanto, quando se trata de falar desses elementos, dessa ideia da base, do que nós vamos fazer, nós estamos falando sobre uma vida onde nós praticamos, ouvimos e praticamos a palavra de Deus. No seu livro e a série de vídeos que ele fez, o pensador Francis Schaeffer, ele fez uma série chamada Como Viveremos, onde ele traça o pensamento ocidental, o pensamento em termos de geral, a filosofia, para mostrar como nós estamos, e ele estava falando no século XX, como nós estamos perdendo as bases, como nós estamos perdendo o respaldo judaico-cristão que formava nações e formava movimentos até entre pessoas que não tinham um país que seguisse isso. Ele falou sobre as pontes romanas, explicando que as pontes romanas existem desde o tempo de Cristo, ou até antes, até o século 20, 21. Você pode ir para lugares na Europa e você pode ver essas pontes, construídas pelos romanos. E elas vão continuar resistindo, contanto que sejam usadas da forma que foram projetadas para usar. Ou seja, para pedestres, para carruagens, para certos níveis de peso. Mas se você pegar uma jamanta, um caminhão pesado de toneladas e passar por cima de uma dessas pontes, ela não resistirá. Por quê? Porque ela não foi feita para resistir esse tipo de pressão. Usando essas pontes, o Schaeffer então fala que uma pessoa, uma cultura ou uma pessoa com uma base fraca só pode suportar quando a pressão contra ela não for forte demais. Por que eu falo sobre essas pontes? Por que ele falou sobre essas pontes? Porque nós chegamos, e Francis Schaeffer estava falando na década de 60, 70, creio que ele faleceu lá pela década de 80. Ele estava falando sobre como a sociedade ocidental estava ruindo as bases e as pessoas não estavam aguentando mais as pressões da vida. Ele não conheceu o milênio, onde as pessoas, no mínimo das coisas, assim, parece que uma unha encravada a pessoa desaba, não consegue nem sobreviver. Eu falei antes que eu não vou dar exemplos, porque vai que eu dou um exemplo que eu acho uma banalidade e você está aqui sofrendo com isso. Eu não quero minimizar o sofrimento de ninguém, mas você não deve maximizar o seu sofrimento. Gente, nós estamos vivendo numa época onde nós temos uma pandemia, sim, Covid, isso existe e está acontecendo, mas nós estamos numa pandemia de supostas e alegadas doenças mentais, onde desde 2013... quando se produziu o DSM-5, que é o Manual de Diagnósticos e Estatísticas de Doenças Mentais, produzido pela APA, Associação Psiquiátrica Americana. E desde 2013, com a produção dessa 5ª edição, tudo é doença mental. Até mesmo a jornalista, a Eliane Brum, na revista Época, em 2013, escreveu um artigo chamado Acordei Doente Mental.
Porque ela foi passando pelas páginas e descobriu que qualquer coisinha que você tem, qualquer tipo de incômodo, qualquer tipo de impedimento, se durar por um tempo que eles dão lá, um tempo arbitrário, diga-se, que se tiver uma gravidade X, se tiver esse tipo de prejuízo ou impedimento, é doença mental. E de repente, de noite para o dia, todo mundo virou doente mental. Também aconteceu que nós, cada vez mais, não temos mais bases judaico-cristãs, onde nem a sociedade aguenta as coisas, as pressões que estão acontecendo na vida. Portanto, nesse tipo de ambiente, é muito fácil ver pessoas desabando, e desabando por coisas que seriam banalidades uma geração atrás. Imagina se nós tivéssemos que passar por outra guerra mundial, gente. Os sobreviventes da Segunda Guerra Mundial, se você olhar para a vida que eles tiveram, eu conheci um pastor russo recentemente, terceira geração de cristãos, talvez quarta. O avô ou bisavô, agora eu não lembro dele, foi exilado para a Sibéria por causa da sua fé. Ele cresceu na Sibéria, sempre pensando sobre como esconder dos oficiais a sua fé, enquanto pregava a sua fé para as pessoas. O seu pai passou tempo preso por causa do seu testemunho, da sua pregação. Imagina isso hoje, no Brasil, onde pessoas têm um mimimi tão grande sobre coisas tão básicas. Será que nós aguentaríamos perseguição verdadeira? Ah, aquela pessoa falou mal de mim porque eu sou cristão. Isso não é perseguição. Jesus avisou para os seus discípulos no capítulo 15 de João: vocês serão odiados porque o mundo me odeia. Eu tenho um grande medo santificado, de cristãos que têm terror de perseguição. Nós seremos perseguidos, e quando nós não somos perseguidos, quando todo mundo é cristão, como na época de Constantino, onde ele declarou do nada todo pagão como sendo cristão, aí você tem um grande problema. Porque antes era a igreja no mundo sendo perseguida pelo mundo, e de um momento para o outro era o mundo dentro da igreja, e ninguém sabia mais o que era. Nós estamos vivendo numa época muito parecida com aquele tempo de Constantino. Eu costumo dizer, a gente não tem expressão, Deus é brasileiro, né? Até o ateu brasileiro diz, ai meu Deus. Por quê? Porque nós temos uma religiosidade enorme. Eu moro muito perto de Aparecida. Os romeiros, esse ano, saíram de monte, 19 horas de caminhada, 50 quilômetros de caminhada, para chegar lá e venerar uma estatueta pequenininha, de madeira, de uns 300 anos de idade. Como se aquela estatueta, que não é Maria, só representa uma teologia sobre a Maria, como se aquela estatueta pudesse fazer alguma coisa. As bases estão tão fracas. As bases estão tão fracas. O que a gente faz então? Se as tempestades são imprevisíveis, inevitáveis, só tem dois resultados: o insensato, cuja a base é ruída, a casa cai, a ruína é grande, ou o sensato, o sábio, que constrói sobre a rocha. Só tem dois resultados. Qual é o diferencial? O que faz a diferença entre esses dois resultados? A diferença entre esses dois resultados é a palavra de Deus. Sempre vai ser. No contexto, Jesus falou as minhas palavras. Entenda, Ele é Deus encarnado, Ele é Deus Filho. Ele estava falando sobre a palavra de Deus. Ele é a palavra de Deus. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Não deixe ninguém que chega em dupla na sua casa falando que Ele não é o Deus Todo-Poderoso, saia da sua casa sem entender. Ele é o Deus Todo-Poderoso. É só levar até João capítulo 8, onde ele falou, antes de Abraão, eu sou. E todos aqueles religiosos que estudavam a Bíblia, estudavam a Torá, queriam servir a Deus da sua forma, eles entenderam que ele estava se declarando como o Deus Todo-Poderoso, o grande eu sou, e eles queriam apedrejá-lo na hora. Jesus é Deus. Então quando ele fala as minhas palavras,
nós podemos entender não só as palavras aqui do Sermão do Monte, mas usando o restante do texto bíblico, nós podemos pegar então textos como 2 Timóteo, quando Paulo fala para Timóteo, olha, toda a escritura é divinamente inspirada. Ele cunhou um termo no grego que não existia, que é soprada, exalada por Deus. É a própria palavra de Deus. Toda a escritura é inspirada nesse sentido, de Deus, e é proveitosa para o ensino. Quer saber o que você precisa para ter um alicerce? Você precisa do ensino, da palavra suficiente de Deus. Quer saber o que você faz quando você está no caminho errado? A palavra de Deus te repreende, porque ela é útil para a repreensão. Quer saber o que fazer quando a palavra te repreende? Você precisa ser corrigido e a palavra é útil para a correção. Quer saber o que você faz nesse momento? Eu estava andando, fui ensinado, fui repreendido, fui corrigido. Eu preciso de instrução no caminho da justiça. A palavra é útil para isso. Para que o servo de Deus, o homem de Deus, a mulher de Deus, seja equipado, capacitado e perfeitamente habilitado para toda a boa obra, porque nós não fomos salvos pelas obras, mas para as obras. E como nós sabemos as obras? A palavra suficiente de Deus, perfeitamente capacitado. Não precisamos de outra coisa para sermos capacitados para toda a boa obra do nosso Rei, no reino que Ele estabeleceu. O diferencial é a palavra de Deus. Diz na segunda carta de Pedro, pelo poder de Deus nos foram concedidas todas as coisas que conduzem à vida e piedade. É bem abrangente isso, né? A vida e a piedade. Você quer uma vida piedosa. Como o jovem vai guardar o seu caminho? Vimos ontem à noite em Salmo 119. O quê? Guardando o seu caminho segundo a palavra de Deus, observando o seu caminho segundo a palavra de Deus. Tudo que nós precisamos para a vida e piedade. Encontre alguma coisa na face da terra ou no universo que não cai sob essa categoria, a vida e a piedade. Ele nos concedeu tudo o que precisamos. Isso é suficiência. Tudo isso pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua glória e virtude. E aí a carta continua até falando, vamos acrescentar a virtude isso, ele vai falando sobre como fazer isso. O diferencial é a palavra de Deus. Como é que eu vou ter um resultado diferente? Eu não quero desabar em meio às tempestades inevitáveis e imprevisíveis da vida. Eu quero resistir. Eu quero não ser abalado. Como é que eu vou fazer isso? O diferencial é a palavra de Deus. Quem permanece é aquele que tem a verdade absoluta de Deus. Eu convido vocês a fazer uma pesquisa sobre coisas absolutas. Nós já estamos no mundo pós-moderno. Eu nem sei quantas poses tem em frente ao moderno. O negócio é totalmente relativista. A única coisa que o mundo ensina absolutamente é que não tem absolutos. E declara com toda certeza, não, absolutamente, não existe absolutos, que é uma incógnita. Mas nós sabemos que, pelas Escrituras, tem um absoluto. O nome dele é Deus. O nome dele é Jesus Cristo. O Espírito dele opera neste mundo. Ele é o absoluto, ele é o padrão. Você quer saber o padrão de normalidade? Porque as supostas doenças mentais são anormalidades. Anormalidades no mundo cheio de pessoas anormais? Como? Sabe qual é o padrão? Jesus Cristo. Ele é o único normal que já andou na face da terra. Por que normal? Porque Ele é Deus encarnado. Ele é a perfeição. Ele é o padrão que nós precisamos almejar a ser. Mas nós não somos capazes de ser como Cristo. Sem a graça de Deus, mediante a fé em Cristo. Quem nos capacita, quem nos altera, quem nos transforma é o Espírito Santo, aplicando a santa palavra de Deus. E aí sim, nós temos um alicerce inabalável. E gente, vocês sabem disso. O cristão não vai viver sem sofrimento, eu já falei isso. O cristão não vai viver sem morrer nessa vida.
O inabalável não diz que o cristão não morre. Eu acabei de falar sobre Jim Elliot. Ele morreu e quase não teve o início do ministério dele. Você fala, que desperdício. Não foi desperdício. Porque ele mesmo falou, eu não vou citar as palavras exatamente, mas não é insensato aquele que dá o que ele tem. Ele vai perder de qualquer forma, para ganhar aquilo que ele nunca perderá. A nossa vida por Cristo vale a pena dar completamente, esgotar completamente. Sacrifício vivo, lá de Romanos 12. Sacrifício não sobrevivia ao sacrifício, gente. Sacrifícios já morria antes de subir, e aí era consumado, sim, consumido completamente pelas chamas. E ele diz, ofereça a sua vida como sacrifício vivo. Mas aí, Patrick, mas eu não gostei não desse retrato, porque aí parece que vai ter o alicerce e umas cinzas em cima. É o retrato. Mas sabe de uma coisa? Um passo para a eternidade, nós estaremos na presença do nosso Salvador Jesus Cristo. A morte não deve nos assustar. Eu entendo a incerteza. Alguém aqui já pulou corda band? Eu já fiz isso, um pulo band. Você tem um momento onde você está inclinado assim, uns 30 a 45 graus, assim, onde você diz, o que eu estou fazendo? Aquele momento de incerteza, que você sabe que agora não tem como pegar, você vai cair. É um momento de incerteza. A morte é uma coisa, eu não sei como é passar pela morte. Mas eu sei quem está do outro lado. Eu sei quem tem confiado a mim, a minha vida, o ministério, e eu sei o que eu tenho confiado a Ele. E eu posso entrar na eternidade com toda tranquilidade por causa disso. E isso é a promessa de qualquer cristão. Inabalável, porque nada neste mundo é maior do que o Deus Criador soberano. As tempestades são inevitáveis. Os resultados são dois. Ou você resiste, ou você cai. Como nós podemos criar a base que nós precisamos? Porque todas as supostas doenças mentais, todo o sofrimento humano, são as tempestades. E o resultado disso vai mostrar o alicerce que as pessoas têm. E o alicerce necessário, a lente necessária para olhar para toda a nossa vida, sem exceção, é entender as palavras de Cristo. A fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Cristo. Quem ouve e pratica estas minhas palavras será comparado a um homem sábio que construiu a sua casa sobre a rocha. E as tempestades, elas virão, mas quando elas vierem, este homem sensato que construiu em cima da palavra de Cristo não será abalado. E é isso que cria então uma cultura de aconselhar uns aos outros dentro da igreja. Pai, nós agradecemos por este tempo que tivemos na sua palavra. Agradecemos pelas suficientes escrituras. Pedimos, Pai, que o Senhor realmente nos convença diariamente pelo poder do seu Espírito Santo a examinar, a guardar, a observar, a consumir, a amar, a nos saturar com a sua palavra, mais do que qualquer outra coisa. Tire, Pai, as tentações a olhar para as besteiras que o mundo produz, porque o Senhor nos revelou tudo o que precisamos para a vida e piedade. Peço isso no nome santo de Jesus Cristo, diante do Senhor Deus Pai, pelo poder do seu Espírito. Amém.